Hoje nós temos um novo aluno. Ele se matriculou depois do começo da aula, mas eu acho que ele já assistiu os vídeos e vai acompanhar com a gente. Estou vendo aqui desconhecido, pode ser ele. Se for, seja bem-vindo. Ah, é. Ele está aqui, ó. Ele está sem vídeo. Muito bem, pastor. Seja bem-vindo na nossa aula. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia. A gente falou sobre. Primeiro, nós falamos sobre os sinais da volta de Cristo. Nós vimos que haverá sinais internos e externos. Os sinais externos é aquele que está fora do contexto da igreja, que são os sinais da natureza, né, os terremotos, as pestilências, como a gente tem visto, quantas coisas têm acontecido no decorrer dos últimos anos, que mostram a iminência da volta de Cristo. Nós vimos na aula passada os sinais internos também, que são os sinais que acontecem dentro do sistema religioso, dentro das igrejas, e que a gente está vendo principalmente nessa pandemia, o esfriamento de muitos, a apostasia, muitas pessoas se apostatando da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, e voltando atrás, abandonando a fé. E hoje, aí depois disso nós vimos sobre o arrebatamento, a última aula, nós vimos o arrebatamento, quando Cristo vem buscar a sua noiva, né? Cristo vem buscar a noiva dele, que é a igreja. O arrebatamento, o significado do arrebatamento é rápido, porque vai ser uma coisa tão rápida que a gente não vai ver nem como se fosse um piscar de olhos. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois todos os que estiverem vivos encontrarão com o Senhor nos ares. Esse é o versículo, em 1 Tessalonicenses. E hoje nós vamos estudar dois eventos que seguirão logo após o arrebatamento, né? Aqui tem um gráfico, e nós vamos estudar esse gráfico depois, a partir da próxima aula, a gente vai estudar os pedacinhos dele, né? Aqui, nós estamos vendo essa cruz, entre a cruz, que é a morte e ressurreição de Cristo, até o arrebatamento, nós estamos vendo o período da graça, onde o evangelho está sendo pregado. É o período que nós estamos vivendo agora, o período da igreja, né? Que a igreja está atuando através do Espírito Santo, mostrando ao mundo o pecado, a justiça e o juízo, né? Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. O evangelho está sendo pregado nesse período da graça de Deus pela igreja. Quando terminar esse período, nós temos o arrebatamento. E logo em seguida do arrebatamento, antes que comece a grande tribulação, que são esses 3 anos e meio que nós vamos estudar nas próximas aulas, mais 3 anos e meio. A tribulação será um período de 7 anos, dividido em duas partes. A gente vai ver por que é dividido em duas partes nas próximas aulas, tá? Ao fim desses 7 anos de tribulação, nós temos a volta de Jesus, assim, que eu falei que a volta de Jesus tem duas fases. Primeiro é o arrebatamento, quando ele volta para a sua noiva, para a sua igreja. E na segunda fase, quando termina a tribulação aqui na terra, ele volta com a sua esposa, né? Já houve o casamento de Cristo com a igreja, e ele volta com a esposa, com a igreja, e aonde ele vai instaurar o milênio, e depois do milênio, o juízo final, o trono branco, onde vão ser julgadas aquelas pessoas que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Lembra que a gente leu aquele versículo? Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição.
porque sobre eles não tem o poder a segunda morte. Então, a primeira ressurreição vai acontecer no arrebatamento. Agora, a segunda ressurreição lá no trono branco vão ser aqueles mortos que morreram sem Cristo, vão ser ressuscitados para saber por que eles estão indo lá para o inferno. Tá? Eles já encontram-se sua alma lá no inferno, mas eles vão retomar o corpo, um corpo que não vai se deteriorar, mas vai queimar para todo sempre na eternidade. E no final nós vamos ter o céu, a gente vai estudar sobre o céu. Isso aqui é só um pequeno esboço do que a gente estuda durante todas essas aulas, mas vocês não precisam se preocupar, porque nós vamos estar estudando de pedacinho. Então, aqui nós estamos no período do arrebatamento. Aconteceu na última aula o arrebatamento e hoje a gente vai estudar 2 eventos que seguem o arrebatamento. Vamos lá. 2 eventos importantes depois do arrebatamento. Primeira coisa é o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que todos se apresentarão logo após o arrebatamento, diante do tribunal de Cristo. Aqui é um versículo, 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse julgamento vai acontecer antes da gente. Aqui a gente olha para cima, a gente vê o céu, né? O céu onde as aves voam, o firmamento. Depois desse céu que a gente não consegue ver, onde estão os astros, as estrelas, o segundo céu, e o terceiro céu é lá onde Deus habita. Então, ainda nos ares, quer dizer, lá no segundo céu, onde a gente não vê hoje, porque ninguém consegue ver os astros a olho nu, né? Lá em cima, a Bíblia fala que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, e lá vai acontecer o tribunal de Cristo. Para que vai ter o tribunal de Cristo? Se a Bíblia fala que quem crê em Cristo não é julgado. Mas aqui já está explicando no versículo 5:10 que esse tribunal, esse julgamento, é para que a gente possa receber o nosso galardão, a nossa coroa, a nossa recompensa por tudo que a gente fez por meio do corpo. Do nosso corpo aqui, né? E do nosso corpo, que é a Igreja de Cristo. 2 Timóteo 4:8 diz assim: o justo juiz dará a coroa da justiça a todos que amarem a sua vinda, tá? A gente pergunta, às vezes a gente vai falar para alguém sobre que Cristo está voltando, pelos sinais que a gente vê, e as pessoas falam, Cristo podia não voltar agora, não, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. E você vai procurar saber, nada que eles vão fazer está relacionado com ganhar almas para Cristo, para essas almas não se perderem. Um quer fazer uma coisa, quer fazer outra, mas aqui a Bíblia diz que a primeira promessa aqui é que o justo juiz, ele vai dar uma coroa da justiça a todos que amarem, que desejarem, que está pronto, esperando a vinda dele. Então, a primeira coroa que vai ser dada aqui. Por que vai ter esse julgamento? Você sabe que nós estamos vivendo num mundo injusto, onde a justiça é torcida, né? Como fala lá nos profetas menores, a justiça está sendo torcida, distorcida, sei lá. Mas é tão bom saber que Deus é justiça. Ele ele não tem justiça, ele é a justiça. Ele é justo, né? Então, o fato de Deus ser justo nos dá aquela tranquilidade de que nada que você fez quando você está, durante o período que a gente estiver aqui nessa terra, ficará sem recompensa. Ele diz que até um copo de água que você der a um dos pequeninos que serve a ele, porque eu vou fazer isso porque ele me serve. Ele serve, eu vou fazer isso para alguém, porque esse alguém serve a Cristo.
nem um copinho de água que você der vai ficar sem recompensa, porque Deus é justo, ele não vai esquecer, não vai se não é aquele, não é como o homem que fala uma coisa e depois ele esquece. Deus é justo, então nós vamos ser julgado, não é para condenação, porque quem crê nele não é condenado, né? Quem crê em Cristo já é salvo. Quem já entregou sua vida a Cristo já tem a vida eterna, mas nós vamos ser julgados para receber a nossa coroa e nosso galardão. Pode passar, Daniel. Vamos ver outros versículos aqui, ó. Esse aqui hoje tá bom que tem todos os versículos, não vão precisar de vocês trabalhar muito. 1 Coríntios 3, 11 a 15 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo, ele é o fundamento, quando ele teve aqui, ele consumou a sua obra de redenção, estabeleceu a sua igreja, e ele é a pedra fundamental da igreja. Então, ele colocou o fundamento, e nós estamos construindo sobre esse fundamento. Aí a Bíblia diz assim: e se alguém, né, o fundamento é Cristo, ele é o alicerce. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, esse dia, que vai ser o dia do julgamento, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão, a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, quer dizer, não vai receber galardão sobre aquela obra, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vamos ver o que significa isso aqui. Então, como eu estava dizendo, Cristo estabeleceu a sua igreja, ele é o alicerce da igreja, ele é a pedra fundamental, e nós somos pedras vivas, edificando a casa de Deus, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, toda obra, tudo aquilo que você faz para glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, não vai ficar sem recompensa. Desde que aquilo que você fez foi realmente para a glória de Deus, né? Não foi para exaltar você, não foi para cumprir um protocolo religioso, mas foi de todo o teu coração. E como Deus vai saber se aquilo que você fez foi de coração, foi para glorificar o nome dele? Bom, aqui no versículo 13 fala que a obra de cada um se manifestará, porque o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo aqui é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é tão fantástica, tão incrível, que pela palavra de Deus, Deus criou o mundo e tudo que existe. Ele falava e as coisas iam acontecendo, né? Quando Cristo veio, no capítulo 1 do livro de João, diz que a palavra, o verbo, que é a palavra, mesmo que palavra, se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo era o verbo vivo que se tornou carne e habitou entre nós. Pela própria palavra, ele se tornou um ser humano e veio aqui na terra, pagou o nosso pecado, pela própria palavra que saía da boca dele, ele falava para um doente, para um paralítico, para um cego, que ele visse, que ele falasse, que ele levantasse cama e andasse, e isso acontecia pela própria palavra de Deus, para você ver o poder que tem a palavra de Deus. E todas as coisas que Cristo fez aqui foi falando, né?
Muitas poucas coisas ele fez que ele usou algum elemento, né? Quando ele curou aquele cego, ele passou o barro no olho dele e falou: vai e lava no tanque de Siloé. Ele usou a palavra quando ele deu uma ordem: vai lá e faz isso, né? Mas ele usava a palavra dele. E essa mesma palavra que criou os céus e a terra, essa mesma palavra que ressuscitou o Lázaro, que curou os enfermos, né, que cumpriu, que pregou a salvação para toda aquela geração, essa mesma palavra vai nos julgar um dia para a gente receber a coroa e o galardão. Essa mesma palavra vai julgar tanto os salvos para receber sua coroa, seu galardão, como vai julgar o ímpio dali 1000 anos, vai ressuscitar o ímpio e vai julgar, porque ele vai ter que saber que Deus, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A Bíblia fala lá no livro de João, acho que capítulo 3, fala, e o julgamento é esse, que a luz dá a declaração da sentença. Eu acho incrível esse versículo, que fala assim, ó, e o julgamento e a condenação é essa, 2 pontinhos, que a luz veio às trevas, a luz é Jesus, veio às trevas, que é esse mundo que jaz no maligno, mas os homens amaram mais as trevas, que é o maligno, do que a luz, que é Cristo. Então, é por esse motivo que vocês estão sendo condenados, porque vocês mesmos fizeram a escolha, tá? Então, tudo vai acontecer pela palavra de Deus, para você ver o valor que tem a palavra de Deus. Então, a obra de cada um vai se manifestar pela palavra de Deus. Deus vai olhar se o que você fez estava de conformidade com a palavra dele. Então, se tiver, ela vai resistir. Porque se for ouro, ouro, ele é provado no fogo. Se você colocar ouro no fogo, ele não vai se consumir, nem prata, nem pedras preciosas. Mas se você colocar madeira no fogo, ela vira cinza. Se colocar feno, palha também vai virar cinza. Então, a nossa obra, ela não serve para a nossa salvação, né? A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Olha só, esse aqui era o momento das pessoas se gloriar, se a salvação fosse pelas obras. Porque esse era o momento das pessoas dizer, tá vendo? Eu fiz mais obras que você, por isso que eu vou entrar, você ia ser aquela coisa, mas como não vai ter pecado mais, nós vamos estar lá com o corpo glorificado, recebendo o que a gente fez através desse julgamento. Então, se aquilo que você fez aqui é resistir à palavra de Deus, né? O que está escrito lá na palavra de Deus, se você fez, foi ouro, né? Se você fez para a glória de Deus, de conformidade com a palavra dele, foi ouro. Foi prata, foi pedras preciosas. Então, vai resistir o julgamento da palavra de Deus e você vai receber a recompensa, né? Agora, se ela não está lá, não tem nada, mas eu fiz isso, não vê que a Bíblia fala que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, em seu nome fiz isso, e Deus falando, nem te conheço, né? Então, é a palavra, é a verdade que vai manifestar a obra de Cristo, se ela vai resistir à prova de Deus, né? E aquele que a obra dele resistir, ele vai receber o seu galardão, a sua recompensa, tá? Cortando, Sônia. Será que se eu tirar a... Daniel, será que se eu tirar a câmera melhora? Ajuda um pouco. Eu vou tirar a câmera, então vocês vão me ouvir só, tá? Tá bom. O Vocês pessoal vão... desligar também ajuda um pouco.
Vocês vão vendo aí se qualquer coisa, se não melhorar, vocês falam, tá bom? Agora vocês acham que melhorou? Melhorou, Sônia. Tá, então vamos lá. Volta lá, Daniel. Ô, Daniel, cadê você? Então, se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vocês já viram alguém que a casa incendiou, né? E não deu tempo de pegar nada, e ele escapou, né, daquele incêndio, salvou a vida dele, mas ele saiu com as mãos abanando, porque não deu para pegar nada que tinha lá. Você sabe que muitas pessoas, eles aceitam Cristo como Salvador, mas a vida que eles têm aqui não glorifica a Deus. Então, ele vai ser salvo como pelo fogo, vai chegar no céu sem as obras, porque as obras não te salvam, mas ela te dá o galardão, a recompensa, né? Qual seria essa recompensa? Vocês podem pensar nisso, né? E trazer para a próxima aula, uma boa ideia, para vocês pensar, que seria a recompensa? O que você acha que Deus vai dar? Qual será o galardão? Que você espera de Deus pelo trabalho que você tem feito aqui depois que você aceitou Cristo? Faz essa anotação que eu vou perguntar na próxima aula. Se você não souber, você fala, não sei. Não vai faltar na aula por causa disso. Mas se você é, souber, se você achar, pensar alguma coisa, seria muito bom para a gente discutir aqui, tá? Então, eu acho que ninguém aqui quer chegar lá no céu de mãos abanando como uma pessoa que foi salvo de um incêndio só com a roupa do corpo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você é convidado para uma festa de aniversário, né? Quando você é convidado para uma festa de aniversário, você quer levar alguma lembrancinha para o aniversariante. Então, principalmente se é criança, a criança fica lá esperando que você chegue com um pacotinho na mão, um brinquedo, uma coisa. Você não quer chegar lá sem um presente para dar para aquela pessoa, né? Aqui nesse caso, né, vou dar uma pista para vocês. É, se você não vai querer chegar no céu, entrar pelas portas celestiais de mão abanando, sem ter recebido, sem ter feito nada, ter vivido aqui nesse mundo, né? Ser salvo pela graça de Cristo, pelo sangue que ele derramou na cruz, mas ser um crente preguiçoso, que não ganha almas para Cristo, que não dá um testemunho. Então, esse dia vai manifestar a obra de cada um, que cada um fez através do seu corpo, né, que é essa parte visível de nós, e também através do corpo de Cristo aqui na Terra, que é a igreja. Ok? Então, esse primeiro evento é muito importante, porque antes de você entrar no céu, você vai receber a sua recompensa. Olha que legal, como Deus é maravilhoso e nada vai ficar sem recompensa daquilo que você fez. Ele fala que ele vem e com ele o seu galardão para dar a todo aquele, né, que ama, que espera a sua vinda. Então agora nós vamos passar para o segundo evento que vai acontecer. Lembrando, uma coisa muito importante que a gente viu ali naquele gráfico, aquela hora, que depois do arrebatamento, nós teremos 7 anos da grande tribulação aqui na Terra. Essa grande tribulação será para o julgamento de Israel, né? Deus volta a tratar com o seu povo, né? Nós vamos ver isso mais apurado nas próximas aulas. Mas esses 7 anos, na Bíblia, você vê muito o número 7, porque o 7 na Bíblia indica perfeição, a pleno, completo, tá? Então, a gente vê lá no Gênesis, né, no casamento
Jacó, até lembro de uma pregação do irmão Rosalvo, fala que o casamento ele demorava 7 dias. Nas bodas de Canaã também a gente vê que o vinho da festa até acabou, porque os casamentos eram 7 dias de festa. E você vê aqui uma alegoria, né? Porque enquanto aqui na Terra, lembra que eu falei para a gente fazer, imaginar na nossa mente 2 cenários agora. Vamos fazer de conta que nós estamos vendo um drama, né? Um drama aqui, em que 2 cenários foram abertos, 2 cortinas abertas, uma lá no céu e outra aqui na Terra. Aqui na Terra vai começar, depois do arrebatamento, a grande tribulação, né? Coisas terríveis vão estar acontecendo aqui para quem ficar aqui na Terra. E nós vamos ver isso nas próximas aulas. Enquanto nessa outra cortina aqui, a gente olha para o céu e vê acontecendo lá no céu 2 eventos importantes. O primeiro eu acabei de falar, que vai ser o julgamento dos salvos para receber as coroas e os galardões. E o segundo evento, né, que é essa alegoria que eu estou falando aqui do casamento, que é comparado às bodas dos judeus, que demorava 7 dias, aqui será 7 anos de festa lá no céu, aonde Cristo casa com a sua noiva, que é a igreja, é as bodas do Cordeiro, tá? Olha só, casamento de Cristo com a sua igreja, ele busca a noiva, que ele espera encontrar de que jeito, gente? Lembra que nós vimos esses dias nas aulas, ele espera encontrar a sua noiva. Alguém abre a câmera e fala, vamos ver? Sem mácula, né? Perfeita. Isso, o que mais? Isso que você ia falar, Mauro? É isso mesmo. Isso mesmo, sem mácula, sem mancha, linda, preparada, esperando o noivo, né? Então agora é a hora das bodas, da festa, do casamento de Cristo com a sua igreja. Olha lá o versículo: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Você fica imaginando um casamento, né? Quanto aqui nesse mundo, né? Por mais simples que seja um casamento, é tanta coisa que uma moça faz, e o moço também, e prepara a festa, e prepara a roupa da noiva, do noivo, dos convidados, a comida, a bebida, é aquela alegria, né? Eu já casei duas filhas, e eu sei como que vira a casa do pai da noiva e do noivo, né? Aquela movimentação, tudo direcionado a quem? Aos noivos, a quem a festa é dedicada. Então, olha só, vai ter uma grande festa no céu. E eu acredito que quem tem esse entendimento não vai querer ficar fora disso. Quem vai fazer parte da noiva do Cordeiro? Todos aqueles que são salvos, aceitaram a Cristo e foram batizados e fazem parte de uma igreja, tá? Que prega a verdade. Então, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino, ele representa, né? São as justiças dos santos. Olha só, Cristo vai nos vestir de linho fino, puro e resplandecente. Isso aqui mostra que Cristo vai nos vestir, né? E foi dado para nós essa roupa de linho fino e puro, resplandecente. Por quê? Porque esse linho representa a justiça esses santos aqui, no caso, são nós, os santificados pelo sangue de Cristo. E foi dada essa roupa para a gente, porque nós não temos justiça própria. Ninguém é salvo porque ele é justo. A nossa justiça foi conquistada por Cristo lá na cruz.
quando ele se tornou pecado por nós, para que nós nos tornasse justiça através dele, né? Então, quando a gente for revestido da justiça de linho fino e puro, está representando que nós somos santos, porque nós recebemos a justiça de Cristo em nós, com aquela veste de linho fino. E foi dito, né? E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha só que alegria que vai ser lá no céu. Se um casamento aqui movimenta tanto e deixam pessoas felizes, né? Famílias e tudo, imagina lá no céu, onde a igreja será a noiva e o noivo será Cristo. Quando ele mostra, lá no começo do Apocalipse, quando está falando Cristo, ele está andando no meio dos castiçais, que são as igrejas, ele fala com todas as igrejas, e para todas as igrejas ele manda um recado. Ele manda um elogio, ele manda uma advertência e ele manda uma promessa. Para todas as igrejas, ele dá uma advertência, ele dá um puxão de orelha. Mas apenas para uma igreja, que é a igreja de Filadélfia, ele dá ele não adverte, não dá bronca, ele só dá uma promessa para ela. E eu acho incrível essa promessa, que ele fala assim, olha, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por isso, eu te livrarei da grande tribulação que há de vir sobre os filhos dos homens, né? Então, aqui, essa promessa de livrar a igreja de Cristo da grande tribulação está lá no capítulo 3, eu acho, do livro de Apocalipse. Se alguém achar aí e ler para mim, eu agradeço. Está lá, eu acho que é no capítulo 3 de Apocalipse. Eu acho que é no capítulo 3, versículo 10. Quem achar primeiro pode ler para mim. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande templo de provação, que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Muito bem. Obrigado, Gabriela. Na linguagem mais antiga, diz assim, ó, guardaste a palavra da minha perseverança, eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre os que habitam sobre a terra. Então, essa igreja, ela foi exaltada porque ela guardou a palavra, não negou o nome de Cristo. E Deus prometeu, Jesus aqui promete livrar ela da grande provação que vai vir sobre a terra, que é os 7 anos que a gente vai estudar depois, tá? Então, por isso que é bem-aventurado aqueles que são chamados para essas bodas, tá? Vamos passar para frente, então. Vamos ver o que vai ter lá nas bodas. Sala do banquete, Cantares 2:4. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Esse livro aqui é todo romântico, né? Tem muitas pessoas que tiram aqui para colocar no convite de casamento, quando quer mandar um versículo para a namorada, porque aqui esse livro de Cantares, ele também fala do relacionamento de Cristo com a sua noiva. E é uma história, um relacionamento de amor aqui, né? Então, me levou-me à sala do banquete, o estandarte em mim era o amor. E digo-vos que desde agora, isso aqui quando Jesus chamou os 12, antes da sua morte, ele fez a última ceia, e ele partiu o pão, e deu graças, e deu vinho, e depois ele diz, terminando, ele diz assim, olha, digo-vos
que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo, que beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, olha só, aquele banquete estabelecido, né? E a gente ceando juntamente com Deus, sentado à mesa, com Abraão, Isaac, Jacó, com todos os salvos do Velho Testamento, porque aqui fala que Cristo vai casar com a sua noiva, a noiva é a igreja. Mas a Bíblia fala também que haverá convidados nessa bodas. Então, quem são os convidados se a noiva é a igreja? Quem estará lá no céu? Bom, tem todos os salvos do Velho Testamento lá, né? Que nunca fizeram parte de uma igreja, mas que pela graça de Cristo acreditaram na promessa que um dia Cristo viria e daria o seu sangue na cruz para salvar. Eles viveram pela promessa, sacrificando aquele cordeiro e esperando o cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Então lá vai estar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos os salvos do Velho Testamento. E talvez pessoas que nunca fizeram parte de uma igreja, aceitaram a Cristo, mas não tomaram a decisão de se batizar, de fazer parte de uma igreja, porque o batismo não salva. O batismo é para você entrar para a igreja e para fazer parte desse maravilhoso evento. Você não vai querer ficar fora disso daí, né? Então, olha só que maravilha. Cristo lá coloca aquele banquete, né, na sala do trono, e aonde ele vai falar para todas aquelas pessoas. E aqui quem leu o Apocalipse para mim, vou pedir para o Ronaldo que abriu aquela hora, para ele ler para mim. Quer ver? Vamos ver aqui. Eu quero o versículo 9, Ronaldo. Lê para mim. Apocalipse 3, 9. Cadê o Ronaldo? Ronaldo. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Estamos ouvindo, sim. Então, Ronaldo não está aí. 3-9. Ah, isso, o Ronaldo chegou. Vai, Ronaldo... sim. Tô brincando, Ronaldo. Vai. Eu quero que você eu quero que você lê o 8 e o 9, porque eu imagino desse jeito. Eu vou falar para vocês. Eu tenho uma imaginação fértil quando eu leio esse livro de Apocalipse. Porque eu vi que se você ler a parte das igrejas aqui, que é o período daquela cruzinha até o arrebatamento, é o tempo das igrejas, né? As igrejas atuando no mundo. Então, você vê que ele dá um puxão de orelha em cada igreja e tal, e faz promessa, mas puxa a orelha. Mas quando chega na igreja de Filadélfia, eu vejo aqui uma noiva perfeita, porque ele fala, a impressão que se dá é que ele vai chegar na presença de todos os convidados e ele vai falar isso aqui que o Ronaldo vai ler para a sua noiva. Então vamos ler. Então, Apocalipse 3, versículo 8 e 9. 8 e 9. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem a seus pés e reconheçam que eu o amei. Tá vendo? Eu acho lindo isso daqui, eu já romantizo. Eu penso assim, que ele vai dizer aqui, ó, 2 coisas qualificou você como minha noiva. Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que é guardar a palavra? Ser fiel às escrituras. Custe o que custar.
você ser fiel à palavra de Deus. Não negou o meu nome, você pregou o evangelho do reino, você foi uma noiva, uma igreja que dedicou em falar do meu amor para as pessoas. Irmã Sônia, só entrando, Hum, e também ele colocou aqui, já para reforçar que nós temos pouca força, né? isso. E sozinho não conseguiremos, né? Isso, isso mostra também uma característica, né? A força não é nossa. E aí, ele no 9 ele continua fazendo a declaração para a noiva dele. Ele diz assim: Eis que farei que aqueles que alguns que são da sinagoga de Satanás. O que era a sinagoga de Satanás? Aqueles que se fingem de religioso, mas não estão pregando a verdade. E esses que se declaram judeu, né, religiosos também, ele está fazendo uma advertência àqueles que falam que são, mas não são. Olha o que ele falou que ele vai fazer. Eu farei que eles se prostrem aos teus pés e saiba que, aqui na minha versão está escrito, e saiba que eu te amei. Olha que legal. Então ele vai honrar a sua noiva na presença de todos, né? De todos aqueles salvos, os convidados que estão ali, vai ser uma coisa incrível, né? E, e a promessa, ele diz assim, ó, e ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então, é uma aliança que Deus está fazendo ali com a sua noiva, que agora passa a ser a sua esposa. Pode passar, Daniel. Mas esse aqui é outro versículo de Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Então, o evangelho é aquele versículo, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para os judeus e os judeus rejeitaram. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aqui o que aconteceu? A salvação veio para o judeu de primeira mão. Eles não reconheceram Cristo como Salvador, o Messias. Então, Deus, ele enviou o Evangelho para todos os cantos da terra. Então, por isso, nesse dia, vão estar pessoas do Oriente, do Ocidente, de todos os lugares. Deus vai estar ali, vai estar reunindo todas essas pessoas no mesmo lugar, né? Porque foi quebrada a barreira. Então, o Evangelho chegou a nós. Nós somos os gentios que vão vir desses cantos de longínquos e vamos sentar lá junto com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então, esses 7 anos vão ser de glória para quem está lá no céu. Capítulo 14 do livro de Lucas e 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam sentados à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então, eu lembro uma vez que o pastor Gilberto pregou essa mensagem, né? Tem algumas traduções que falam comer pão no reino de Deus. Então, uma coisa que a gente aprende aqui é que a gente vai poder comer no céu. Olha, eu achei legal, muito bom. Eu gosto de comer, então, para mim, tá ótimo. Então, vai ter esse banquete no céu, vai ter essa festa, vai ter essa honra para a igreja de Cristo lá no céu. Pode passar, Daniel. Churrasco, o Alex já quer churrasco. Já acabou?
Poxa vida, a aula hoje acabou até antes. Então, vamos ver se a gente abre as câmeras. Agora eu vou abrir, tá cortando ou não? Ó, o Ronaldo quer feijoada. Mas seja lá o que tiver lá no céu, vai ser maravilhoso sentar à mesa junto com Cristo e, e ver Ele, né? Face a face, igual aquele hino. Eu gosto muito daquele hino que fala: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. E fala: hei de ver meu Salvador e os sinais dos cravos hei de contemplar. Então, aquele hino lá, ele tem uma letra perfeita para esse dia. Às vezes, quando eu penso nesse dia, eu penso nesse hino. E eu acho que vai ser um dia muito feliz, um dia muito maravilhoso para quem subir. Mas para quem ficar aqui na Terra, na próxima aula, a gente vai começar a ver um pouco disso aqui, e você não vai querer que pessoas que você ama fiquem aqui, porque vai ser muito terrível. Quem já estudou já sabe, né? Um pouco. Nós vamos ter momentos de muita tristeza aqui na Terra. Vai ser o julgamento da Terra por ter rejeitado Cristo, vai ser o tratamento de Cristo para com os judeus, e não vai ser mole, não, tá? Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, de perguntar? Quando você fala sobre isso, Sônia, eu sempre penso assim que esse dia vai ser como aquela passagem que a gente lê nas Escrituras, que o rei fez uma festa e os convidados dele, né, não foram, Uhum. rejeitaram aquele convite. E ele pediu para os servos saírem e todos que estiverem na estrada para trazer. Eu penso que nós somos esses, que a É. gente estava fora, né, do convite a princípio, mas depois Deus olhou para nós e falou: esses também podem fazer parte do banquete, né? Uhum. Eu sempre Isso penso mesmo. nessa palavra. E é isso mesmo. Verdade. Mais alguma coisa? O seu Aurelino saiu hoje, antes da hora? Ah, o Alex disse que a net dele está travando. Vocês estão ouvindo ou está travando? Eu estou Tá dando ouvindo. pra ouvir. É a Tá? minha mesmo. Caiu 2 vezes agora no final aqui, mas é a minha. Tá certo, gente. O meu tio Aurelino acho que não participou hoje. Parece que eu vi ele entrando. Será que ele saiu depois? É teu tio, Aline? O tio. Ah, Ele então tá. é, ele é irmão do meu pai e a minha mãe a minha mãe é irmã da esposa dele. Ele faz falta, ele tem sempre uma Tio palavra muito mesmo, bonita palavrinha para no gente. final, né? É. Fala para ele que não tinha uma falta dele. Então tá bom, gente. Olha, por hoje acabamos até um pouquinho antes. Olha que legal. Ai, ai, ai. Então vamos Aquele terminar. vídeo que era para ver sobre Israel, lembra que era para ser Hum. comentado alguma coisa? Ah, tá. A Gabriela mandou aqueles vídeos. Vocês viram que vocês assistiram? Muito legal, né? Legal, legal. Muito legal. Então é bom sempre quando vocês descobrir alguma coisa assim diferente, coloca lá no grupo, compartilha, que é para a gente aprendendo juntos, tá bom? Então vamos terminar agora. Eu vou pedir para o Alex orar para a gente. Você está conseguindo aí a tua internet, Alex? Ora terminando essa aula, Se não cair, eu consigo. então vai lá. Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela aula de hoje, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Agradeço, Senhor, por cada irmão que está participando, cada irmã, Pai. E também pela vida da Sônia, que sempre está disposta, Pai, a nos ensinar e sempre dar o melhor dela para nós, Pai.
o Senhor possa abençoar grandemente a vida dela. E possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, que está aqui, dando ânimo e forças para continuar e permanecer até o final, Pai amado. Que o Senhor possa estar nos abençoando, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, Amém. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham